Então tá, pessoal, tô aqui com os meus retalhinhos aqui, o caos de retalhos, tá? Tenho pedacinhos aqui, tenho faixinhas, tudo que eu utilizei durante o ano, eu faço um resumão, né, gente? Porque a gente não joga fora. O tecido custa caro, a gente precisa estar reaproveitando o máximo que a gente conseguir. Todos os materiais, né, eles custam caro. Então a gente precisa valorizar e reutilizar o que a gente consegue. E hoje a gente vai fazer uma outra peça útil dessa playlist de presentes úteis, também utilizando retalhinhos, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai chegar nesse resultado aqui. Eu tô aqui fazendo o trabalho num feltro, tá? Que eu tenho bastante aqui retalho de feltro e eu quero usar. Então, essas peças aqui, no caso, essa peça não precisa de uma grande estrutura, vai dar para deixar no feltro. E eu vou mostrar esse trabalhinho aqui para vocês bem de pertinho. Vou aproveitar que eu tô fazendo um kit de porta-óculos com kit costurinha. E como eu já fiz a base do porta-óculos, eu vou mostrar para vocês aqui no kit costurinha. Como que eu vou fazer para deixar essas faixinhas assim, tá vendo, ó? Elas vão ficando assim, cruzadinhas. Então, bora lá fazer. Todos os materiais eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, assiste tranquilo aí, depois você vê os materiais e as medidas, tá bom? Então, bora lá. Chega de papo, vamos organizar aqui para começar a costurar. Então, eu vou colocar assim, olha. Eu vou achar o meio. Aqui no caso, eu tenho o meio aqui do lado menor, tá vendo? Eu vou colocar ele assim, olha. Tá? Coloco ele assim. E a partir dele eu vou costurando as faixas do lado, do outro, do lado e do outro. Bem simples, vocês vão conseguir fazer. Aqui você pode costurar ele, já deixar ele posicionado e já costurar com a faixa que vai, a primeira faixa que vai do lado aqui, ó. Então, eu tenho uma faixinha aqui, pode ser mais larga ou mais estreita, vou colocar direito com direito. Então, aqui o que vai ser importante, ó, eu vou voltar ela aqui, né, ela tava assim, costurei aqui um pé de máquina, vou abrir. O que vai ser importante? É importante a faixa chegar até a beirada. Se for uma faixa curta, ela não vai cobrir aqui a beirada, então não vai dar certo. Então, precisa se atentar para que a faixa cubra até as beiradas. Olha, fiz a primeira costurinha desse lado. Agora, eu vou fazer desse próximo lado aqui. Tá vendo? Então, é uma faixa maiorzinha que eu vou usar aqui. E já vou posicionar, ó, direito com direito, aqui desse outro lado. E ela tá sobrando aqui, tá? Pra que na hora que eu vire, ela cubra toda essa área aqui, da beiradinha. Então, vamos lá. Direito com direito. Um pezinho de máquina. Olha, costurei aqui, vou abrir, vai ficar assim. Esses excessos a gente corta, a gente refila depois. Tá vendo? E agora a próxima aqui. E depois a próxima lá. E um lado e outro, um lado e outro. E esse trabalho vai crescendo, vai ficando lindo, gente. Dá muito gosto de fazer, ó. Então, a próxima faixinha aqui, um pezinho de máquina. E aí, você pode usar todos os tecidinhos coloridos, retalhinhos que você tem aí. E assim, a gente vai fazer até chegar no final, né? A mesma coisa eu vou fazer com aqui, ó. Foi feito aqui, tá? Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até chegar na área que eu preciso aqui para fazer o estojinho, o porta-óculos, que é a medida que vocês vão ver lá na descrição do vídeo. Então, pessoal, para fazer aqui o nosso estojinho, que vai ser o porta-óculos, eu parti de um retângulo de 23,5 por 22,5, né? Aí, aqui na parte do 23, eu arredondei, né? Eu vim aqui e arredondei assim, para poder ficar com a peça já no formato. Como eu falei para vocês, eu coloquei no feltro, mas pode ser numa manta R1,
pode ser num nylon dublado, pode ser numa entretela de tecido um pouco mais grossa. Como é uma peça delicada, não precisa ter tanta estrutura na manta, tá bom? Aí eu fiz todo aquele trabalhinho que eu já mostrei para vocês agora há pouco, fiz a mesma coisa aqui. Na mesma medida, eu cortei aqui o forro, já tá na mesma medida. Eu tenho o zíper, que é referente a essa área total, mais um pouquinho aqui embaixo, que é para facilitar na hora da montagem e da colocação do cursor. Já tenho o cursor correspondente, eu vou usar também um pedacinho de fita, né? Um pedacinho aqui de fita que é opcional, você pode pôr uma alcinha do próprio tecido, essa aqui tem 18 centímetros. E um pedacinho de tecido que eu vou dobrar assim e vou usar só um pedacinho dele. Na hora eu mostro para vocês, vocês vão entender. E o trabalho maior aqui desse estojinho tá no trabalho com retalhos. Se você for fazer a mesma peça com um tecido só, você vai ver que vai ser muito rápido, tá? Então aqui eu tenho o zíper inteiro, mas a gente vai acabar trabalhando só com um lado do zíper. Então eu vou abrir aqui e vou ficar só com metade desse zíper e eu já vou achar o meio dele. Esse zíper aqui é o mais largo, você pode trabalhar com o zíper que você tiver aí. Esse é o de 3 centímetros, tá? Achei o meio e achei o meio também aqui, né? Então, venho aqui e acho o meio. Agora, a gente vai colocar meio com meio. A parte do trilho vai ficar virada para baixo. E eu vou ajeitar em toda a volta aqui para poder passar, então, uma costura de segurança. Aqui, pessoal, tava esquecendo de falar para vocês, ó, antes de passar no meio aqui com a costura de segurança, bem na marcação do meio, eu vou colocar a fitinha, que vai ser como um puxador, né? Aí você pode colocar a fitinha que você estiver usando, pode ser outro tipo de fita, pode ser alcinha de tecido. E aí você centraliza ela bem aqui no meio, bem aonde você achou o pique. E já passa a costurinha de segurança em cima dela também. Então fica assim, né? Já tá com a costurinha de segurança, a fitinha já tá centralizada. Agora eu vou vir com o forro, o direito do forro virado no direito aqui, e vou ajeitar ele também. Tem que achar o meio aqui, no caso eu dobrei, então tá bem marcadinho o meio, mas você pode fazer o pique também. E faz o mesmo processo, só que agora a gente vai fazer uma costura definitiva, não é a costura na beiradinha, é a costura já definitiva. Então aqui, se você quiser, você pode usar o pé de zíper da sua máquina, caso você goste da costura mais encostadinha perto do trilho do zíper, e aí você então usa o pé de zíper. No caso aqui eu vou usar o pé normal da máquina aqui, não vou trocar não, e vou passar então a costura de fora a fora aqui. Já fiz toda a costurinha, agora eu vou dar uma tirada aqui, ó. Vou dar uma tirada nessa parte para não ficar tão grosseiro. Então, depois que eu fiz isso, agora é só desvirar aqui e acertar bem a curvinha, né? Tirar o zíper para fora, acertar bem. Se quiser ir pro ferro, agora pode ir. E é o que eu vou fazer, eu vou dar uma passadinha para assentar toda essa parte aqui, essa curva, deixar a peça assentada para facilitar na hora de colocar o cursor no zíper. Agora que eu passei, olha como que ficou assentadinho. No meu caso, eu não vou fazer a costurinha de rebatida aqui do zíper. Eu quero que fique bem delicadinho. Como eu trabalhei com a costura do zíper mais afastada, o cursor não vai pegar, não vou ter problema com isso. Então, eu não quero quebrar essa ideia aqui dos tecidos,
fazendo uma costura aqui, mas é opcional. Se você gosta, você agora vai lá e faz aqui um pé de máquina, tá bom? Isso é opcional, eu não vou fazer. Como a alcinha aqui já tá no meio, eu vou dobrar bem na alcinha e já vou ver aí o formato da peça. Vou ajeitar bem para poder colocar o cursor. O cursor não pode ficar torto, né? Então tem que ser curvinha com curvinha, meio com meio. Ajeito aqui. E olha só, essa base também tem que estar certinha. Aqui, então, a gente vai fazer a colocação do cursor. Aí, tirei um pedacinho do trilho. Como já tá tudo acertado, não vai ter problema, ó. Ele vai entrar e vai correr até o meio. Então, o que que tem que acontecer aqui? O meio da fitinha tem que ficar bem na direção do cursor. O cursor tem que fechar bem no meio da fitinha aqui. Essa é a indicação de que você colocou corretamente esse cursor, tá? Agora, a gente vai abrir um pouquinho só para desvirar a peça. Desviro com cuidado para não tirar esse cursor do lugar, né, que a gente acabou de pôr. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar o meio, ó, meinho, tá? E esse meio do trilho vai encostar no meinho que a gente acabou de achar, bem assim, olha. Passo o dedo lá por dentro para ajeitar o tecido, para não ficar nenhuma preguinha. Pode colocar alfinete também. E agora, a gente vai passar, vamos acertar aqui, ó, a sobra do trilho do zíper. A gente vai passar uma costurinha aqui. Só que antes, a gente vai colocar um puxadorzinho por dentro. No caso aqui, eu peguei uma pequena fita de 4 por 5,5. Dobro ela no meio. E vou colocar lá dentro, ó, bem na direção do pique e na direção do trilho do zíper, que é o meio. E aí, vou passar uma costurinha aqui de um pé de máquina. Nessa hora, a gente tem que ver se tá realmente reto aqui, né? Olha, tá vendo? Então, aqui como eu tô trabalhando com tecidinho xadrez, já dá pra perceber se tá retinho ou não. Aí, eu vou dar uma pequena refiladinha. Tá vendo? Olha só. E aqui já vou colocar um acabamento, um viés ou um debrunzinho. No caso aqui, eu vou colocar um debrum do próprio tecido. Pronto, agora aqui, para fazer o acabamento, eu peguei uma faixinha, né? E vou cortar ela um pouquinho maior do que aqui o espaço, para poder fazer um acabamento, uma viradinha, né? Então, eu vou costurar ela assim e vou virar aqui na lateral e na outra. Bem assim. Para ficar um acabamento já pronto na beiradinha, na hora que a gente for virar esse debrum aqui. Pode ser um viés também, tá? Tá vendo? Ele ficou com a pontinha virada. Vou passar um pé de máquina aqui. E na hora que a gente vira, né? Fica bem bonitinho, ó, fica um acabamento bem limpo. E desse lado fica assim, já com a beiradinha aqui pronta, ó. Aí agora a gente vira, faz uma virada e outra virada cobrindo a costura que a gente fez. E no caso aqui, você pode passar agora uma costurinha bem na beiradinha, tá? Pra poder fazer esse acabamento. No meu caso, eu vou fazer pontinhos à mão. Então, eu não quero nenhuma costura visível aqui por dentro, eu vou fazer pontinhos à mão. Bem aqui, ó. Por dentro ele ficou assim, olha que graça,
né? A gente desvira. Essa costurinha, esse debrum vai ficar lá dentro. A gente ajeita bem. E olha só como que fica o puxadorzinho aqui, né? Lá dentro fica assim. Olha só por dentro como fica. Todo o trabalhinho de retalhos aqui. E a hora que a gente fecha, a gente tem isso aqui, ó. Olha que graça, gente. Olha que pecinha, que presente útil. O tamanho dele ficou bom, dá para guardar o óculos grande com um paninho do óculos, dá para guardar um óculos de sol também. Tá vendo, ó? Olha, essa parte aqui dá para encher mais, ele fica com uma profundidade boa. E dá para deixar dentro da bolsa, você puxa pela fitinha. E fica muito, muito delicado. Você pode fazer vários, com vários retalhinhos para presentear, para dar de brinde e também para vender, né? Agora eu vou colocar uma etiquetinha, né? Que é uma etiquetinha aqui com uma palavrinha motivacional aqui, lá da Mimos Etiquetas. No caso, essa aqui, gratidão. Vou colocar ela bem aqui. E, gente, dá uma olhada nessa peça. Olha que coisa mais linda. Você gostaria de ganhar? Fala pra mim nos comentários. Olha que lindo. Ou você compraria uma duplinha dessa para presentear no final do ano agora? Olha que lindo, gente. Esse kit costurinha eu já ensinei, tá no vídeo passado aqui no canal, tá? E aí, por que eu trouxe ele agora? Porque vocês podem fazer, olha, aproveitar a ideia para fazer com os mesmos retalhinhos as duas peças. E daí uma duplinha de presente, um kit costurinha e um porta-óculos também. Fica legal para vocês fazerem. Esse daqui eu fiz no Instagram, inclusive deixei o passo a passo no feed, no destaque lá para quem me acompanha pelo Instagram. Quem me acompanha lá já viu, também fiz com todos os retalhinhos aqui e tô fazendo a festa com os retalhinhos, gente. Esse kit foi o primeira peça da nossa nova playlist aqui de presentes úteis do canal. E esse hoje foi a segunda peça e eu já tive a ideia de fazer combinando para vocês poderem ter também a ideia de fazer. E quem fizer bem bonito, me marca lá no Instagram, tira uma foto bem legal e me marca lá no @magi.ateliê que eu vou amar ver sua peça, tá bom? Se você realmente gostou, comenta no vídeo, deixa o like, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar para se inscrever, ativar o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo que eu ainda vou colocar nessa playlist aqui de presentes úteis, tá bom? E também tem 400 vídeos gratuitos para vocês assistirem no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo, espero você. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau!